Parece rádio, mas não é. É o podcast fresquinho e gostoso. A gente fala de tudo sobre BH. É o Tanto de Trem, com Felipe Martins e Virgínia Sasdelli. O que tá começando, Virgínia? Tanto de Trem! Nossa, você tá vendo que tá tá nervoso. emocionado. Tanto de trem hoje. É isso. Ô, Virgínia, eu tô achando que hoje tá diferente aqui. Hoje tá, a energia tá diferente. Tá diferente. Por que tá diferente, Virgínia? Porque nosso convidado maravilhoso é, assim, é uma pessoa muito importante na minha história. Assim, então eu tô emocionada. Eu vou apresentar aqui. Eu falei que a gente vai fazer 2 apresentações. Isso, uma 3, apresentação né? formal, Isso. que a gente tá aqui com Jefferson da Fonseca, que é ator, jornalista, professor e tem um currículo vasto. E atualmente ele é presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto. Olha, chique. Uma salva de palmas para o Jefferson. E você agora? Bom, eu acho que antes dele contar pra gente, né, um pouco sobre o percurso, como que ele vem melhorando o mundo, eu fui aluna dele num curso de teatro no Pitágoras Timbiras, né, Jeff? Eu chamo de Jeff, tá, gente? Sei que tá escutando, tá ouvindo. É isso, eu chamo ele de Jeff, ele foi meu professor. E, assim, foi num momento muito importante, assim, pra mim. Eu acho que você não deve ter muito essa dimensão, assim, mas foi... Eu tô ficando emocionada. Mas é porque foi... Brinde, vamos fazer um brinde pra Um brinde, tomar uma água. Obrigado, Jefferson. Aí, ó, tá vendo? É Responsa, isso. Né? Mas é porque eu vim... Adolescência já é um momento muito complexo, né? Assim, eu acho que para o ser humano, para a existência, assim. E aí, esse momento para mim foi eu tinha vindo de um supletivo e eu sempre tive, assim, num lugar de inadequação, assim. E o momento do teatro para mim foi um momento, assim, que eu descobri que eu podia ser quem eu sou, sabe? Assim, eu acho que tem uma função muito importante, assim, e conviver com aquelas pessoas. E a própria peça, assim, eu não sei se você vai lembrar, mas a gente conversando e inicialmente eu ia fazer uma vilã. E era meio que o papel que que as pessoas colocavam pra mim, assim, na vida. E aí aconteceu alguma coisa lá que eu fui pra Julinha a Bela. E aí, assim, isso pra mim foi... assim, um divisor, sabe? Assim, foi meu primeiro contato com a cultura e, assim, foi muito importante para mim, assim, sabe? De poder me ver em outros lugares que não aquele lugar, assim, de vilã, aquele lugar difícil que era na minha vida, assim. Nossa, que apresentação. Então, obrigado. Eu trouxe um girassol para você, porque, assim, eu toda vez que eu lembro, assim, de você com muito carinho. E eu lembro, assim, porque esse era um projeto que o Pitágoras Timbiras tinha com o Palácio das Artes, né? Então, assim, foi a primeira vez que eu entrei no Palácio das Artes, assim, nos bastidores, que a gente escolheu figurino. E aí tinha figurino que cabia em mim, sabe? Assim, são muitas camadas, assim. Mas eu tenho muito carinho e toda vez, assim, que eu vejo você, assim, um amor imenso. Queria muito te agradecer, assim, porque... Bom, deixa eu tentar respirar aqui, porque... Primeiro, quero dizer que eu me lembro perfeitamente. Eu me lembro perfeitamente porque foi um momento divisor de mundos da minha vida também. Foi quando eu tinha perdido a minha mãe, né? A gente está falando aí de 2000, né? E eu fui convidado pelo professor Paulo Moura a assumir uma atividade extracurricular no Pitágoras da Timbiras, que era o ensino das artes, especialmente da literatura dramática, do teatro. E foi a partir de um espetáculo que eu fazia, que era Vincent, na época chamava Asas de Agonia, depois virou Um Solo de Amor, que é um trabalho inspirado em cartas de Van Gogh. Daí o girassol. O nosso gatilho aqui, o girassol. E foi incrível porque naquele momento os alunos assistiram o espetáculo e a gente resolveu trabalhar cartas com os alunos, cartas escritas a alguém. E eu me lembro perfeitamente do nosso encontro, Virgínia. E aí você me toca também, do outro lado, aprendiz eternamente. Primeiro porque esse efeito transformador
essa troca, ela é o mínimo que um artista escolhido, né, nesse lugar, você, eu, pode trazer, porque a gente estava falando aqui antes da gente começar a gravar, desse lugar da arte que não tolera desaforo, da arte que ela tem os seus escolhidos. Ninguém escolhe a arte. Ela é traquina, assim, ela tenta entender onde é que você vai funcionar melhor. É essa a força. E naquele momento estava como um multiplicador. E quando eu vejo você, e quando eu acompanho a sua trajetória, acompanho a sua jornada, quando a gente se encontrou, eu fico imensamente feliz e imensamente orgulhoso. Porque a arte não facilita a vida da gente. Muito pelo contrário. A arte dificulta a vida da gente, porque junto dela vem uma enorme responsabilidade, que é exatamente essa responsabilidade e o poder de transformar a vida de outras pessoas. Então, quando a gente faz isso, é incrível. E eu sou um sujeito, assim, vindo da periferia, da região leste de Belo Horizonte, filho de um sapateiro com uma cabeleireira. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, embora tenha enfrentado muitas dificuldades na infância, assim, até os 9 anos de idade, eu havia me mudado 9 vezes. Então, assim, eu me lembro dos barracões, assim, dos 3, 4 anos para frente, eu me lembro dos barracões em que eu morei, nos fundos de algumas casas em Santa Efigênia. E quando meus pais se separaram em 79, eu estava com 8 anos de idade e, enfim, a minha mãe resolveu morar numa casinha na Barra do Itapemirim, Marataízes do Espírito Santo, e não é assim, foi morar na praia, não é. Era um aglomerado, um quilombola que havia na Barra do Itapemirim, no morro, perto da caixa d'água. E a minha mãe, meu pai é alcoólatra, a minha mãe falou assim, não, tem que passar por isso. E aí eu fui para um lugar que era um aglomerado e eu tive vizinhos que marcaram muito a minha vida, para o bem e para o mal. Eu tive um vizinho que poucos anos depois foi morto trocando tiros com a polícia na Grande Vitória. Então, e aí por que estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque a arte tem esse poder de transformar a vida das pessoas. E a arte me resgatou. E foi uma professora de literatura, curiosamente, que me apresenta um jeito diferente de ler, que era a literatura dramática, que era a dramaturgia, que era de ler rubrica, que era de ler personagens. E aquele entendimento, aquela mistura das letras, aquele tipo de escrita me tocou muito profundamente. E depois que eu resolvi estudar o teatro, depois que eu resolvi fazer teatro, num primeiro momento de modo amador, numa escola secundarista, mas depois eu resolvi me aprofundar e fui... já tinha voltado para Belo Horizonte, para morar em Belo Horizonte, aí eu fui para o Centro de Formação Artística da Fundação Clóvis Salgado. E aí foi incrível, porque eu tive acesso a outros sujeitos também multiplicadores que me apresentaram outras histórias. E aí a gente vai ao nosso encontro, porque eu termino em 95, 96 a Fundação Clóvis Salgado, fiquei trabalhando com vários espetáculos e aí fazendo Van Gogh. O coordenador, na época, lá da Timbiras, do Pitágoras, assiste o espetáculo, convida. A Angélica Sátiro era professora de filosofia, se não me engano, resolveu dividir esse trabalho com os alunos do Pitágoras da Timbiras, e foi quando eu te encontrei. E desde então, a gente atravessou a vida do outro, de algum modo, seguimos caminhos aí na nossa formação. Eu sempre digo, sou eternamente aprendiz. Esse lugar que a gente está... a arte, esse grande conjunto de saberes tem essa particularidade, sabe? Assim, a gente está eternamente aprendendo. Enquanto houver um sopro, você tá aprendendo esse lugar, né? E para mim é uma felicidade enorme nesse momento, com toda a história. Eu estava dizendo aqui antes também que eu me senti pela metade muitas vezes, porque também... eu tinha que, de algum modo, ganhar algum dinheiro e cuidar dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, fui pai aos 18. E fui pai aos 21 e fui pai aos 42. Então, a vida sempre... Não dava para viver de bilheteria, infelizmente. E eu também tinha que ter... E aí, como jornalista, eu construí 25 anos de história com grupos diários associados. Trabalhei com a cultura e trabalhei, por fim... aonde talvez mais tenha me ensinado, que foi cobrir gerais, cobrir cidades. É aí que a gente entra. E isso é muito delicado. É aí que a gente entra aí para entender um pouco desse... Sim. Porque assim, quando a gente... Olha que apresentação, só fazer um parêntese, né? Que maravilhoso, que gracinha. A Virgínia tava emocionada. Ela tava super assim. Eu falei assim, Virgínia, você tem que apresentar porque você tem uma relação afetiva. Porque a gente... As pessoas que a gente traz aqui, normalmente a gente conhece em alguma instância, mas não tem essa pegada, essa questão que fez parte do seu passado, assim. Então, acho
acho que foi linda. Obrigada. Para mim foi um presente. E aí, assim, Sim. qual que é a ideia, né? Depois dessa coisa maravilhosa aqui, é da gente trazer o Jeff pra... Vou te chamar de Jeff também. Pode? A gente chama de Também, Jeff. pode, por favor. Por favor. É isso. É porque, assim, o Jeff, ele está presidente lá Sim. na Fundação de Arte Ouro Preto. E aí a gente queria entender um pouco mais, Jeff, assim... porque, assim, pelo que a gente pesquisou, pelo que a gente sabe da Fundação de Arte de Ouro Preto, por mais que em outra cidade, não é em BH, a gente sabe que vocês estão, assim, saindo do raio de Ouro Preto com o projeto da Fundação. E aí, assim, eu acho que o que é legal para as pessoas saberem, né? Porque a gente aqui, o Tanto de Trem, a gente tem um foco em Belo Horizonte, né? Mas a gente tá no berço de Minas Gerais e tem muita coisa que nos circunda que às vezes as pessoas não conhecem. Então, assim, e aí a ideia de trazê-lo era para a gente justamente, assim... Gente, existe muito mais coisa além da nossa bolinha aqui de BH, né? Principalmente do ponto de vista, a gente tá falando de arte, né? Que é essa coisa, esse caldeirão aí de coisa. Então, era isso que a gente gostaria de saber de você, assim. Primeiro, assim, como que funciona o trabalho lá da Fundação e essa expansão, né? Saindo de Ouro Preto e pegando outros braços, assim. O que você vê nas suas andanças aí pelo estado, assim, que você poderia trazer pra gente? Cara, primeiro, é até interessante, é quase um balanço desses 2 últimos anos, porque em maio de 2021 foi quando eu estava para voltar para Portugal e fui convidado a assumir a Fundação de Arte Ouro Preto, em Ouro Preto. Mas o que mais me tocou como desafio era o entendimento de descentralizar. Na verdade, não era expandir, era descentralizar. Era, com todas as dificuldades, né, do poder público, né, especialmente naquele momento e, enfim, né, no Estado, era crescer, fazer mais com menos. Parece uma frase comum, lugar comum, mas não é. E o entendimento era, a orientação era por meio de parcerias. O que me atravessa muito, e aí eu sem nenhum constrangimento, eu digo aqui, o que nos move são os desafios. E quando você vai beirando 50 anos, vocês estão muito longe disso ainda, mas quando você vai beirando 50, você começa a dizer assim, caramba, pera lá, o que eu faço faz alguma diferença na vida de alguém? O que eu posso fazer pode mudar, pode transformar, pode melhorar a vida de alguém? E a resposta na Fundação de Arte Ouro Preto era sim, para todas as perguntas, o que se refere a esses desafios, a esses pontos em relação aos desafios. Primeiro porque tratava-se de uma fundação pública estadual, para muitos, de Ouro Preto. Não, ela é do estado de Minas Gerais. Se trata também de uma fundação de arte e educação, uma fundação pública estadual de arte e educação, que durante mais de 50 anos esteve nos limites da região central, especialmente nos limites de Ouro Preto, ainda que recebendo alunos de diversas partes de Minas Gerais, também do Brasil, ainda que restaurasse, que trabalhasse na conservação, né, de acervos de várias outras regiões, sempre fisicamente em Ouro Preto. Então, a diretriz da Secretaria de Estado da Cultura e do Turismo, né, do secretário Leônidas, e muito especialmente do governador Romeu Zema, era potencializar cada recurso público humano e financeiro e devolver esse recurso em trabalho, né, em ações para todos os mineiros. Então, as parcerias construídas com prefeituras, com a iniciativa privada de alguns municípios, fez com que a gente hoje alcançasse mais de 50 municípios. Então, nós estamos em Paracatu, no noroeste de Minas, estamos em Guaxupé, no sul de Minas, estamos em Santa Luzia, na região metropolitana, construindo uma série de ações também na região metropolitana, também em Belo Horizonte, mas com muitas possibilidades e com roda de saberes, com escuta, né? O jornalismo e a arte, e nesse momento isso me faz acreditar muito, né, no poder e no encontro dessas funções, ligando os pontos, sabe? Por tudo, né? Por tudo, desde o princípio até aqui, esse lugar de escuta. A gente tem chegado a municípios em que o município não havia recebido nenhum representante da Secretaria de Estado da Cultura e do Turismo, assim, nenhum representante do governo do Estado. Então, quando você vai a esse município, quando você
divide, troca alguns saberes, alguns conhecimentos. A gente tem aprendido muito mais do que ensinado. Mas como que vocês chegam, assim? Bom, Tipo, tem um mapeamento, aí vai, tipo assim, vocês escolheram por alguma... Algum uma talento, pesquisa às vezes. prévia, ou tem, tipo assim, às vezes um líder lá, tipo, falou assim, gente, pelo amor de Deus, vem cá, Vem cultura, cá. vem cá. nós, tipo temos, assim. nós temos uma rede de gestores, né, municipais de cultura e turismo muito potente hoje em Minas Gerais. E nós tivemos agora, recentemente, do Palácio das Artes, o 4º encontro desses gestores. A gente recebeu mais de 700 representantes, assim, aliás, representantes foram mais de 1.000, porque haviam secretários e diretores de algumas áreas. Mas nós tivemos representantes de mais de 700 municípios. Minas Gerais tem 853. Então, nessa rede de gestores, desses encontros, a gente fala muito sobre as vinculadas, sobre as ações da secretaria. E, naturalmente, alguns municípios, alguns gestores mais voltados para o patrimônio, para a memória, uma preocupação maior para o restauro, para a conservação, nos acessam, construímos uma agenda. Entendi. A prefeitura tem a disponibilidade, às vezes, do recurso, ou está preparada para buscar, e a gente constrói junto uma série de ações formativas e também de promoção nestes municípios. Em Paracatu, logo que eu chego, em maio de 21, já havia a promessa do secretário do Estado, né, aqui em Belo Horizonte, ao secretário de Paracatu, ao secretário de Cultura e Turismo de Paracatu, ao prefeito de Paracatu, dessa ação, de entender como é que nós poderíamos agir, atuar em Paracatu, porque a experiência de Ouro Preto era uma, em Paracatu seria outra. Sim. E assim nós montamos um plano de trabalho e a partir daí ouvimos as lideranças, ouvimos os munícipes, a comunidade em Paracatu e construímos um plano de trabalho que vem se consolidando a cada ano, já é o nosso 2º ano lá em Paracatu, com uma série de ações, com exposições, com uma sede, uma unidade, nós temos um espaço próprio em Paracatu. Então, assim, para eu entender, eu acho para as pessoas também entenderem, assim, que eu acho que é legal. Então, assim, uma cidade. Então, você deu o exemplo aí de Guaxupé, por exemplo. Então, Guaxupé, talvez eles não tinham um trabalho ativo dessa valorização da cultura local ali. E aí eles falaram assim, fundação... Vem cá, por favor. Vem cá, por favor, me ajuda aqui. E aí vocês vão, né? Eu acredito com as palestras, com, tipo, cursos, capacitação, etc. Vocês vão lá com ações, né? Aí eu não sei como que é que funciona a questão de verba, né? A verba vem da onde? Se é do governo, se é da prefeitura e tal. Mas aí vocês vão, e aí vocês vão mapeando aquilo para as pessoas levantarem a bola da cultura daquele local, no caso de Guaxupé. Tipo isso? É exatamente isso. Assim. Normalmente são cidades que já mostram, e aí a gente volta àquela abertura, né? Quando a gente fala da arte com os seus escolhidos. A gente tem encontrado muitos escolhidos da arte também em muitos municípios de Minas Gerais. Minas é o mundo. Claro. Minas Imagina, é porque tem muita coisa que a gente não conhece, né? Então a gente tem parceiros, a gente tem secretários, o próprio Marcos Buled em Guaxupé, o próprio Igor Diniz em Paracatu, Gustavo em Poços de Caldas, né? Enfim, a Joana Coelho e vários outros agentes ao longo dessa trajetória aí que foi, né, ajudando nessa construção, porque não tem uma fórmula pronta, né? O que funciona para um município é muito diferente. Quando você vê, por exemplo, o sul de Minas mais próximo de São Paulo, quando você vê lá Januária, perto da Bahia, quando você está vendo aqui na região central uma outra história, assim, a gente tem muitas possibilidades, são muitos os saberes, e a Fundação de Arte Ouro Preto está nesse momento se reinventando, reaprendendo muito das suas ações. Porque, na verdade, não é simplesmente ajudar a organizar o que acontece naquele município. É entender e potencializar os agentes públicos daquela região, que muitas vezes, e aí cabe, esse lugar é perfeito falar sobre isso, falar, e aí quero muito dividir isso, assim, que investir na cultura não significa tirar dinheiro do seu orçamento, não significa custo. Significa investimento e significa que você pode acessar dinheiros que você antes não acessava. Sim. Significa que você vai qualificar, que você vai dar condições para esse ou aquele agente público redigir um projeto, construir um projeto e acessar recursos que antes a prefeitura não teria, não acessaria.
Porque ele não estava usando daquilo ali, né? Porque ele não tinha um projeto para a memória, para o patrimônio, por exemplo. Sim. Uhum. Percebe? Então, assim, não é de virar e dizer, eu vou tirar dinheiro de uma outra pasta, ou isso vai entrar no orçamento e prejudicar. Não, não vai. Sim. Isso vai fazer com que você aumente a sua capacidade de agir, né? De agir. E é importante destacar, a cultura é o maior encontro de saberes de todas as pastas. Na cultura, a gente está falando de educação, a gente está falando de segurança pública, a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de Saúde. a gente está falando de tudo. É um encontro, assim. E não se discute a cultura aonde nós temos a oferta da cultura. Não se discute. Não é algo do tipo assim, não, a cultura é uma pasta menor. Não, ela não é. Ela é tão importante quanto a saúde, quanto a segurança, quanto a educação. E a gente vem trabalhando de modo mobilizado. A gente tem trabalhado isso em todo canto, por onde a gente tem ido. E eu me sinto desafiado por isso, assim, me vejo nesse lugar num papel técnico. É nesse lugar que o jornalismo e a cultura, a minha formação, né, tem me ajudado muito. É na escuta. É nesse lugar de entender. Porque eu acho que nessa lugar. etapa que vocês estão, né, de coleta de informação, né, tipo, eu acho que até para vocês fazer algum tipo de proposta, eu acho que vocês têm que, tipo, beber, né, afundar. Eu ia falar que eu acho que Belo Horizonte fica beneficiado, porque pela história do Jeff aqui em Belo Horizonte, ele já tem muito conhecimento sobre as dificuldades, de como que é, né, como que as coisas funcionam aqui. Então, eu acho que também a gente fica beneficiado por causa disso, né? Não entendi. Tipo assim, ele fazendo os projetos e estando nesse lugar que ele tá... Nas cidades, Belo Horizonte fica beneficiado porque tem o olhar dele que sempre viveu aqui, sempre trabalhou com arte aqui. Entendi. Era ator, ator, ele já né? Entende Mas assim, ele já entende as dificuldades, como que é, como que funciona tudo. Historicamente, assim, cabe ressaltar, Belo Horizonte é uma referência para a cultura em todo o estado e para a cultura no Brasil. Né? Isso é importante dizer. O público de Belo Horizonte é um público referência. Por que tanta gente quer estrear em Belo Horizonte para ver assim, o que o público de Belo Horizonte vai achar? Tem. O público o pessoal exigente. É muito exigente. Para não falar outra coisa. Para não falar crítico? Não é chato, não. É chato. É exigente. Sabe por quê, cara? Se você parar para pensar... A Virgínia fala que a tradicional família mineira... TFM. Mas sabe o que é? Belo Horizonte tem, historicamente, uma força... para o mundo no que se refere a todas as linguagens. Se você parar para pensar, a referência na dança contemporânea no mundo passa por Belo Horizonte. A referência do teatro de rua ou do teatro também, eu vou dizer isso porque eu tive o privilégio de circular por alguns lugares do mundo assistindo a espetáculos. Eu fui, né, do nosso Festival Internacional de Teatro, sou filho do FIT também, fui curador do FIT, fui diretor do FIT, e o teatro no mundo passa por uma transformação a partir da companhia francesa Générique Vapeur, aqui em Belo Horizonte, em 94. Então, assim, Belo Horizonte não é por nada, né? Belo Horizonte está muito bem nesse lugar. Sim. Sim. Tem problemas? Tem, como todo lugar tem. Claro. Mas se você parar para pensar, nós temos artistas extraordinários que atuam no Brasil e no exterior, saídos de Belo Horizonte. Belo Horizonte, enfim, Belo Horizonte, eu amo Belo Horizonte. Tenho um carinho enorme por essa cidade, e essa cidade ela tem uma força e nada consegue destruir ou atrasar isso, não tem jeito. E de uma certa forma, né, igual você falou, ela daqui no estado ela tem essa referência, né, que você falou, até nacional e tal, mas e regional também no estado, acaba que as pessoas querem entender, querem beber um pouco dessa água, quer ter um pouco dessa imersão cultural que a gente tem aqui nas próprias cidades. Agora, né? eu vou dividir uma coisa assim, depois eu até certamente vou refletir muito sobre o que vou dizer aqui, mas eu acho que Belo Horizonte não é tão conhecida em nosso estado como poderia. Né? De verdade que eu acho isso. Eu acho que nós temos aqui, sim, a capital, sim, o nosso mercado central, sim, a Fundação Cláudio Salgado, né, o Palácio das Artes, sim, temos, né, o Mineirão, mas nós temos um mundo em Belo Horizonte, que acontece especialmente na periferia,
né? Especialmente, né, nos aglomerados, Sim. especialmente assim, há uma força. Ok, o Cadu agora ficou conhecido no mundo inteiro por causa do barraco dele, na turma lá da favelinha. Mas o Cadu é um cara que está há muito tempo, estava no Giramundo. O Cadu é um cara que tem, sabe assim, Já transitou. já aí. transitou por diversos lugares. Uhum. Estou citando ele porque é um cara por quem eu tenho um profundo carinho, né, respeito, admiração. E entre vários outros, porque nós temos muita força na periferia de Belo Horizonte, né? Então, assim, entender a periferia de Belo Horizonte também. E aí o que eu vejo é que fora, né, a gente está falando que Minas é um mundo e é mesmo um mundo. Uhum. A gente está falando em 852 outras cidades, além de Belo Horizonte. Então, muitas dessas outras cidades têm muitas outras influências que não são de Belo Horizonte. Tem de outras capitais também, né? Certamente, ué. É. Basta citar Juiz de Fora, colado, né? Na zona da mata, que tem uma influência muito maior do Rio de Janeiro do que de Rio. Belo Horizonte. Meu É. pai É fala, meu natural. pai morava em Juiz de Fora e Ah. falava que a cobertura lá valia mais porque tinha vista para uma... Ah, mentira! É porque lá tem a brincadeira, lá o pessoal Tem. torce para outros times, né? Não Sim. torce para Galo e Cruzeiro. É, eu já Os times do conheci. Rio, né? Eu já conheci gente que nem gosta de falar Sul que de é Minas, eu acho que o pessoal pega muita influência de São Paulo. Sem É. dúvida, sem O dúvida. pessoal do Triângulo Januário ali também ali pega Também fica São mais Paulo, da mais pra Bahia. né? É isso que aí eu tô entendendo. Aí Belo Horizonte ali acaba que ela fica no meio do caminho, assim, Minas né? é um mundo e Belo Horizonte é linda e Belo Horizonte tem muito ainda a ser explorada, né? É uma metrópole riquíssima, especialmente, volto a dizer, a periferia. E quando a gente fala em descentralizar, eu digo isso até pela Fundação de Arte Ouro Preto. A gente não está naquele centro histórico, naquela região sul ou centro-sul dos municípios. Nós estamos na periferia dos municípios. Isso é muito importante destacar. A gente tem ido em muitos povoados, em muitos vilarejos, em muitos distritos. Em Ouro Preto mesmo. A gente fica encantado com os distritos de Ouro Preto. Muita gente conhece o centro histórico de Ouro Preto. Gente, mas e São Bartolomeu, Antônio Pereira, Glaura, né? Lavras Novas, ok, o mundo já conhece Lavras Novas, né? Sim. Mas a gente, Santo Antônio do Leite, Cachoeira do Campo. Cachoeira do Campo. Então, uma riqueza. Minas é um mundo em encantamento. É muito lindo, gente. É, legal. Não, e aí, assim, a curiosidade nossa é porque, como meu pai, eu herdei muito isso dele. Meu pai viajava muito, ele trabalhava fazendo vídeos institucionais de cidades do interior. E aí, principalmente interior mesmo. Então, mas aí meu pai frequentava vários lugares, né? Era norte, sul, leste, oeste, Jequitinhonha, norte, tal, lá em cima. E aí, assim, eu imagino que você vê muita coisa, assim, tipo, movimentos culturais, assim, porque a gente tem a questão da paisagem, né? Tem a questão dos recursos naturais, etc. Como a gente está fazendo esse recorte da arte aqui, cultura, você sabe, assim, tipo, você consegue destacar, assim, alguns movimentos, eu nem sei se o nome correto é movimento. Movimento ou tipo, ações, assim, culturais distintos no nosso estado, assim, que você acha que valeria a pena das pessoas que estão escutando ou vendo a gente falar assim, nossa, também quero saber um pouco mais desses projetos. Cara, eu vou destacar um particularmente que já foi reconhecido até em Portugal, recentemente, que é a caretagem de Paracatu. Paracatu tem 11 quilombolas. A caretagem é uma festa, uma tradição popular de mais de 300 anos, que está em Paracatu e que tem uma força na representatividade, né? uma tradição secular que impressiona. Impressiona pelo conheço. envolvimento da família. não. Poucas pessoas conhecem. Mas agora deve ter uma projeção ainda maior. Depois do tanto de trem. Depois do tanto de trem. Depois do tanto de trem vai todo ter, mundo escutando. certamente vai. A caretagem de Paracatu precisa ser descoberta por todo o canto de Minas Gerais. Assim. Teve agora, né, nos 200 anos da independência, teve uma ação em Portugal, né, uma ação da Secretaria de Estado da Cultura e do Turismo com a Prefeitura de Paracatu e com participação até também da Fundação Nacional de Artes, e eles levaram um grupo de caretagem, o mais tradicional de Paracatu, porque tem alguns grupos da caretagem, dessa tradição lá. E é muito impressionante porque está ali a representação do sentimento, está ali a representação dessa ancestralidade. Isso é de uma riqueza incrível. Como também os indígenas de São João das Missões, lá no Vale do Peruaçu, com mais de 2.000 cavernas,
perto de Januária, perto da Bahia, onde São João das Missões tem 13 mil habitantes, 10 mil índios. Então, as riquezas de Minas Gerais, elas são Meu pai sempre fala de infindáveis. Januária. Januária Você é tem que lindo. conhecer Rio São Francisco. Januária. Meu pai fala, você tem que Eu conhecer já fui em Januária. Januária. Meu pai fala, você tem que conhecer Januária. Ele sempre É fala. uma cidade linda. Mas deixa eu só voltar no caretagem. Pô, da onde veio esse nome, assim, você sabe? Assim, Ela assim, vem dos caretos de Portugal, né? Isso vem... os portugueses trouxeram isso vem de um movimento, né, dessa ancestralidade também, dessa, vamos dizer, dessa afrodescendência e desse lugar. É uma força, ela representa um sentimento, ela representa uma vontade, ela representa uma revolta, ela representa um recorte daquele tempo, que vem se atravessando, se sobrepondo aos tempos. E é incrível, porque, naturalmente, ao longo dos tempos, houve mudanças, e mudanças na tradição, na roupa, nas cores da roupa. O nome seria, um movimento cultural, não? Como que seria? Não, isso vem dos caretos, né? Como se fosse um povo típico, um lugar típico. Entendi. Né? E aí vem de uma força da máscara, né? Dessa coisa mesmo da careta, da cara, do careto, do semblante, do rosto, de uma expressão. E é de fato muito, muito tocante, muito. É muito impressionante. A música, a dança, o movimento, enfim, é muito atravessador. único. É único. Eu não sei de outro movimento como esse no Brasil. Nós identificamos em Portugal, mas no Brasil eu não sei de outro movimento como esse que está lá em Paracatu, né? Perto de Brasília, do nosso noroeste, onde nós temos uma unidade hoje da nossa fundação e que tem nos ensinado muito todos os dias. Amanhã mesmo estou indo para lá. Ai, gente. Pois é, isso eu fiquei curiosa também. Como que você mora em Ouro Preto? Moro em Ouro Preto, mas também descentralizado, moro num distrito em Ouro Preto. Né? Também prefiro esse lugar e de viver um pouco mais o município, viver a comunidade, aquele espaço. E a gente tem viajado muito, né? A gente, nessa descentralização, um entendimento. São expedições, né? São, e a Secult, a nossa secretaria no município, essa é uma diretriz e essa é uma política, desse momento, assim, de trabalho, está no nosso plano de trabalho. Precisamos fortalecer os municípios, porque é onde a força está e é onde o poder público precisa chegar e ser acessado por todos os nossos municípios e por todos os cantos. Então, nesse momento, há uma força-tarefa para que a gente esteja no maior número possível de municípios, para alcançar o maior número possível de mineiros. E isso me desafia, isso me provoca todos os dias. Muito. E aí, se as pessoas quiserem acompanhar um pouco desse processo, assim, para onde vocês estão indo, essas expedições, a gente consegue acessar pelo Instagram, que aí vocês estão postando ali o tempo inteiro, alimentando sobre Nós temos a hashtag Secult no município, dá para acompanhar bem toda essa jornada. Não só a nossa Fundação de Arte de Ouro Preto, mas também a Fundação Clóvis Salgado, especialmente o IEFA, né? A Subsecretaria de Turismo, a Subsecretaria de Cultura, a nossa empresa mineira de comunicação também tem atuado cada vez mais. Então, todo o sistema cultura, que está absolutamente integrado, vem trabalhando para alcançar o maior número possível de municípios, né? Os sinais, né? O sinal, por exemplo, a transmissão da AMC. E vocês pensam, assim, não sei se tem isso, porque eu não sei, eu não vi. Mas, por exemplo, igual vocês estão fazendo essas expedições todas, alcançando vários pontos do estado, assim. Vai ter algum tipo de ação que a gente vai conseguir ver, de repente, um pouco desse trabalho que vocês estão fazendo? Tipo um documentário? Eu não sei se é um documentário, se é uma exposição, se é uma mostra, eu não sei qual nome seria, assim. Por exemplo, para a gente entender um pouco desse trabalho, assim, o que vocês descobriram né, que vocês estão trazendo, né, descentralizando a história. Tem isso em mente? Isso já está acontecendo. Já está acontecendo? Inclusive, por exemplo, no final do ano, todas essas a própria caretagem esteve no prédio do IEFA, no Palácio da Liberdade,
esteve na Praça da Liberdade, nas apresentações, né? Na Praça da Liberdade. Então, esses movimentos, eles estão presentes também, o Circuito Liberdade, que não é mais só na Praça da Liberdade, né? O Circuito Liberdade hoje Ele já ampliou, está dentro né? da Contorno, né? É. Então, esses movimentos já estão sendo desdobrados para Belo Horizonte do Circuito Liberdade. Né? A gente tem o próprio CEARTE, o próprio Centro de Arte Popular, o Centro do Artesanato no Palácio das Artes, as ações da Fundação Clóvis Salgado, agora mesmo a Companhia de Dança está no Vale do Jequitinhonha, está indo para o Vale do Jequitinhonha, buscar elementos, buscar, né, inspiração para o próximo trabalho. Legal. Então, isso já Já está acontecendo. já aí. está acontecendo. O próprio Minas Santa, né, que agora na Semana Santa a gente viu aí esse movimento, afromineridade. Então, a gente está vendo assim que o que nós estamos encontrando em todos os municípios atua muito diretamente em todas as ações e as diretrizes, as políticas públicas desenvolvidas aqui. Entendi. O governador diz muito assim, nós não estamos para trabalhar nos gabinetes, nós precisamos de trabalhar nos territórios. Sim. Não é política de gabinete, vamos entender os territórios. É lá que a vida acontece, é nas cidades que a gente entende as necessidades do mineiro. E a gente está seguindo isso à risca, é uma orientação e, ao mesmo tempo, isso é muito motivador, com todas as dificuldades que são naturais do poder público, mas é muito motivador, sabe? Porque, de um modo muito claro, não tem jeito de você não ser atravessado quando identifica um artesão lá em Januária, um mestre das carrancas, desconhecido, anônimo, e ninguém sabe. Então, assim, é claro que você tem que entender qual a política pública, então, para potencializar o trabalho desse artesão. E aí a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem um trabalho incrível, incrível para o artesão de Minas Gerais, sabe? O artesanato está muito coberto, muito bem coberto pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, assim, é muito motivador isso, a gente entender ali aonde as coisas estão acontecendo. Não é assim, no gabinete eu vou ter uma ideia e vou fazer alguma coisa. Não, você não precisa ter ideia. Se você trabalhar, já está bom. Se você ir nos lugares e entender o que está acontecendo, você já vai ter resultado para poder mostrar, sabe? Você vai fazer alguma coisa realmente, vai transformar realmente a vida de alguém. Eu fiquei pensando aqui, eu queria saber, assim, o que você acha que precisa melhorar para facilitar o acesso das pessoas à cultura, assim, de uma maneira geral, né? Eu fico vendo, eu converso muito com o pessoal lá do CCBB, o pessoal dos museus ali, do próprio Circuito Liberdade, e o pessoal fala assim, nossa, tem muita gente que não sabe que é gratuito, que não paga, né? Para poder acessar também. Tô falando de exposições, às vezes peças de teatro, né? Com um preço mais baixo, enfim. O que você acha que Olha, poderia... de verdade, assim, eu estou num lugar que tem essa força, né? Eu acho que o que vocês fazem tem um papel na promoção, que é um papel que nunca antes, assim, a gente pode ter experimentado como era. Sim. Né? Eu estive nas redações, eu trabalhei, né, nos jornais, eu sei da importância naquele momento, em outros tempos, o que era publicar um tijolinho lá no roteiro e a gente, de repente, colocar um texto-legenda e aquele espaço ter público porque saiu um texto-legenda né, no jornal. Mas hoje o tempo é outro. Então, eu acho que o que, de fato, a gente precisa é as redes sociais com maior responsabilidade, né, o entendimento, porque há essa nova era, assim, para o bem e para o mal. Né? Você potencializa o acesso às coisas boas e às coisas ruins. Sim. Eu acho que no momento em que a gente, de fato, tiver potencializadas as boas ações, as melhores ações, isso tudo vai mudar. E uma outra coisa que, de fato, é uma reflexão que eu venho fazendo todos os dias também, é o entendimento da cultura desse lugar da união de esforços, desse lugar em rede, desse lugar de uma força maior. Quando eu tive num festival em Buenos Aires, na Argentina, eu fiquei muito impressionado, porque o festival entregava um livro com a publicação do festival, mas também com tudo que não estava no festival. É uma outra mentalidade. Eu sou suspeito para falar porque amo os nossos irmãos argentinos, porque eles nos ensinam muito.
E especialmente em relação à cultura, a esse lugar, a agir em rede, isso é muito impressionante. Não só os 54 teatros da Corrientes, mas a periferia de Buenos Aires estava contemplada Sim. num caderno de programação. Então, eu acho que se a cultura, de verdade é uma reflexão aqui, eu acho que se a gente entendesse a própria campanha de popularização do teatro, onde eu estive por muitos anos, seguidos, muitas vezes, em cartaz, o entendimento de rede em que uns colaboram com os outros. No momento em que houver esse entendimento da cultura em rede, em que não é um concorrendo com o outro, Sim. né? É um fortalecendo o outro. Eu acho que isso muda, de verdade que acho. E o Circuito Liberdade, para mim, eu sou um entusiasta do Circuito Liberdade e dessa ampliação, né, para tudo dentro da Avenida do Contorno, eu acho que é isso, que é potencializar os museus, as casas de espetáculos, enfim, aonde houver alguma ação, uma exposição, onde tiver, né, um trabalho que ele pode perfeitamente ser compartilhado ali, ser promovido uns juntos dos outros. Né? É um sentimento que eu tenho, de rede. Mas eu acho que é isso aí mesmo. É porque a gente sempre fica pensando nisso, mas é porque sempre bate essa dúvida, assim, se existe alguma visão, assim, disso, né? Porque às vezes o pessoal fala, tem muita coisa, mas às vezes eu não tenho acesso, não sei o que tá acontecendo às vezes e tal. Mas eu acho que a gente falar sobre isso também ajuda. Sim, acho que as pessoas vão, né? Eu acho que as pessoas, quem não conhece, vai conhecer um pouco mais do trabalho que o Jefferson faz lá na FAOP. É porque aí eu tava entendendo, então eu acho que eu entendi tudo agora. Porque a FAOP, na verdade, ela trabalha nos bastidores, assim, da coisa, né? Então, assim, quando a gente vê, às vezes, uma apresentação, igual você falou dos caretas, das caretadas, né? Caretagem aqui na Praça da Liberdade. Então, ali teve um trabalho que envolveu vocês. De repente, não vai estar lá escrito FAOP ali, não sei o quê. Na verdade, esse momento, assim, eu até poderia dizer, eu sinto muita falta do palco. Ano passado, eu tive o privilégio das minhas férias fazer 2 filmes. Eu sinto muita falta desse lugar, né? Mas o que me motiva e me mantém ainda nesse lugar é entender essa força de um sistema de cultura em rede, como está acontecendo nesse momento em Minas Gerais. Isso me motiva profundamente. Acabei de sair de uma reunião em que eu estava com a Fundação Clóvis Salgado, com a Superintendência dos Museus e um representante, sabe assim? E aí você vê que as pessoas estão trabalhando pelo interesse público, de modo integrado. Isso me motiva. Me motiva profundamente. No momento em que... Não é cada um lutando com as suas armas sozinho, né? Não é aquela coisa do tipo, cada um ali cuidando do seu espaço. Não, isso não é da minha... Não, as pessoas estão assumindo responsabilidades, umas estão trabalhando com as outras. E isso é muito motivador. Então, assim, eu me vejo nesse momento, como você mesmo está dizendo, a caretagem estava aqui. Ela estava aqui, foi uma promoção da Fundação Clóvis Salgado, do Circuito Liberdade, mas nós, da Fundação de Arte de Ouro Preto, identificamos a caretagem lá em Paracatu. Pois é, isso aí. Então, o IEFA, né, o nosso Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA tem uma força enorme, o IEFA está em todos os lugares com a gente. A presidente Marília Machado, ela é muito atuante, uma grande entusiasta também desse sistema integrado. Então, está todo mundo trabalhando juntos. Nós viemos agora de uma semana da Inconfidência, que juntou Tiradentes e Ouro Preto. Olha que coisa extraordinária. O que era antes, só o 21 de abril, lá em Ouro Preto, que fechava e alijava o ouro pretano, né? O cidadão não podia nem acessar a Praça Tiradentes, mudou completamente. Nós trabalhamos de 14 a 21. Uma semana antes, no dia 14, nós tivemos quase uma virada cultural, que foi na nossa Fundação de Arte Ouro Preto. Lá no Núcleo de Arte e Ofícios, no bairro Antônio Dias, nós tivemos atividade o dia inteiro até a noite. Ia até muito mais tarde, mas começou a chover e nós interrompemos antes do horário previsto. Mas a semana inteira nós integramos vários coletivos, nós tivemos as escolas públicas, estaduais e municipais com várias ações, numa semana inteira, com exposições, com shows da Praça Tiradentes, com shows em outros pontos também, né, em outros distritos. Então, quando você vê isso, você fala, opa, pera lá, isso realmente funciona. É muito melhor do que ficar nesse ou naquele lugar discutindo polarização ou dizendo que, não, isso é bom, mas isso é desse grupo, então vamos esconder, porque isso é desse grupo, não pode aparecer. Não, a cultura, a arte não tolera desaforo e acho que a gente está entendendo isso do nosso trabalho. Nesse momento há um sistema integrado e isso nos motiva
todos os dias, a tentar fazer mais e fazer melhor, e entender a força de cada território, dar voz a cada território. Agora mesmo a gente estava com representantes da Federação Mineira do Artesanato. Incrível como os artesãos muitas vezes eles não sabem da força que eles têm. E nesse momento a gente está numa união de esforço também para que o artesão se entenda artista. E separar também as manualidades, né? Porque virou um tal de misturar produto chinês com artesanato de verdade. Então, está na hora de ter esse entendimento, essa organização, reconhecer os nossos mestres de ofícios. Nós temos mestres incríveis em Minas inteira. Mestres raizeiros com uma força ancestral. Mestres balaieiros com uma força ancestral. Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento e olhar para a memória, para o patrimônio. E isso é muito motivador, muito. Gente, você tá vendo como ele vai falando? Parece, assim, uma... Não sei, uma sereia. Você tá entendendo? O canto É da o canto da sereia. Ele vai falando, a gente vai ficando assim... Nossa, quero ir lá trabalhar lá também. Carinho seu. Venham, a gente está trabalhando em rede juntos. Eu estou muito feliz de estar isso. aqui, de verdade. É uma oportunidade. A gente também. Esses filmes que você falou que fez aí, você foi... Tirei férias Ah, e aí rodei um longa na Bahia, uma produção ítalo-brasileira, chamado Vagalhão. Deve estrear agora no final desse ano. E o privilégio de rodar no Cerro com a Elza Cataldo, a Pedra do Sino. gente. E aí, como ator ou como diretor? Como ator. Ah, Como ator. legal. E, enfim, é um modo também assim, de tentar entender os sinais. Pintou o convite, era férias, eu tirei férias e fiquei os 25 dias de férias, trabalhando 10 dias num filme, 15 dias no outro. E feliz da vida com isso. Muito bom. Né? Ah, legal demais. Ô, Jeff, eu não sei se a Virgínia comentou com você, mas tem uma parte do nosso episódio que a gente tem o nu e o anem. Eu não tenho muito anem, não, viu? Mas vamos o que ela embora. falou. Porque o anem, Mas vamos assim, pra embora. gente falar O uma anem coisa é uma assim... coisa ruim. às vezes uma coisa ruim, uma dificuldade, uma coisa a ser melhorada. E são o nu, muitas. alguma coisa que você fala assim, nossa, legal, assim. E, obviamente, o recorte nosso aqui é cultura, né? Então, assim, a gente... Se você trouxe alguma coisa aí pra gente. Olha, eu até li quando Virgínia me mandou, mas eu falei assim, gente, esse lugar é certamente tão inspirador que eu não vou pensar em nada, não. Assim, eu vou deixar Deixa rolar. o que o encontro promover... Exato. Aceita. O que o encontro promover e provocar lá, eu vou dizendo. Então, Isso aí. eu tô aqui aberto ao que perguntarem, eu respondo. Se eu não souber, eu digo que eu não sei, e eu sei que vocês não vão brigar comigo por De isso. jeito nenhum. A gente, o que a gente tinha separado de anem Sim. é a passagem de ônibus, né, gente? Anem. Passagem de ônibus, anem. É E verdade. aí, isso tá, assim, difícil. Várias manifestações, inclusive, hoje na cidade, pessoas reclamando, né? Porque tá R$6 o ônibus. Tá difícil. Tá. Não, porque é isso, assim, a gente vai separando, só pra você entender, assim, qual que é o tipo. Por exemplo, aí a gente pegou uma coisa que é uma coisa, um factual que tá do dia a dia. acontecendo agora. Que acontece agora, que tá acontecendo agora. Sim. E isso afeta não só afeta os empresários também. Afeta todo mundo. Um pequeno empresário, Isso. tipo, aumenta muito. Tipo assim, É você paga isso. muito mais caro. Por exemplo, a minha funcionária hoje falou assim, não, acaba o meu crédito, porque, tipo, tinha era pra um valor, Sim. o negócio pra outro não vai dar o mês inteiro. Ruim, é um anem. É um entendeu? anem. Não, aliás, assim, eu quero dar um anem pro transporte público de Belo Horizonte. Isso aí. Né? A gente que teve oportunidade, por meio da arte, de viajar, de conhecer muitos lugares, é surreal o transporte público de Belo Horizonte. É inacreditável. O desrespeito né, com o trabalhador, o desrespeito com o usuário, de fato, é inacreditável. O que eu falo que é assim, o que precisa melhorar e aumentar a rede, né? Porque assim, o que eu reclamo do transporte, que eu acho horrível, às vezes você quer ir num bairro ao lado seu e você não consegue ir. Tipo de transporte, você teria que pegar 2 ônibus pra você fazer, que eu sei, se você fosse a pé, você é mais rápido. E esse tempo médio de mais de 20 minutos de espera é uma vergonha. É um absurdo. Aí com esse aumento, aí vamos ver se esse anem nosso pode virar um nu, né? Se vai ter alguma Vamos mudança ver. aí nos próximos episódios. Se vier, a gente fala. Aí, tem mais algum anem? Tem algum outro anem? Além do transporte público? Se não tiver, tudo bem. Não, eu acho, cara, de uma maneira geral, eu vou aproveitar o espaço aqui para dar um anem muito grande para a intolerância, né? Assim,
Eu acho que a gente está precisando de afeto, né? E acho que a intolerância é um grande dificultador da ideia do afeto, né? Quando você se torna intolerante à ideia do outro, intolerante à diversidade, intolerante ao que, enfim, você não concorda, por isso você intolera, assim, né? Eu não tolero isso porque isso não me diz respeito. Mas pode dizer respeito ao outro, né? Pode dizer respeito a quem está perto de você e quem está longe também. E não é porque está longe que você não tem que respeitar, né? Então, eu acho que há um ANEM bem grande para a intolerância e a gente que vem atravessando, né? Enfim, na cultura e por meio da arte, isso está muito presente em muitos lugares, né? A própria ideia da polarização ou das diferenças, do não respeito às diferenças, isso é um ANEM bem grande, porque, na verdade, eu acho que as pessoas têm todo o espaço e o direito de, com responsabilidade, seriedade, demonstrar a sua legitimidade, né? Assim, o que é mais particular, né? Eu acho que a gente precisa de dar um nu bem grande para o que é particular. Que a beleza, eu acho que vem do que é particular. E o nu, Virginia? Uai, o nu era o quê? Uai, não sei. Uai. Tem um negócio das bordadeiras que eu anotei. Que eu vi, eu não sei, Jeff. Você vai saber. Você vai saber falar pra gente. Que foi tombado uma forma de costurar em algum lugar. Nossa, em mas aí você Minas. tá trazendo esse nu assim, solto? Eu assim, sou desse solto porque eu não peguei a informação completa. Mas eu acho que foi isso. Você tá lembrado de alguma coisa? De qualquer modo, como um modo de fazer, como patrimônio modo, material, assim, isso. é um nu bem grande em todas as circunstâncias. Uhum. Basta, por exemplo, a gente trazer a própria capoeira como patrimônio material, né? Uhum. Então, assim, esse entendimento do patrimônio material, esse entendimento dessa tradição, disso que... Eu sei que o queijo Minas artesanal, ele Foi tem... Ele é um agora, né? candidato, inclusive, ele é a candidato, patrimônio né? mundial. Então, assim, eu acho que esses reconhecimentos... Que é o fazer, né? É o fazer. Pela memória, pelo patrimônio, A gente teve aqui, a gente recebeu aqui a Maíra Onofre, ela trabalha no IEFA. Sim. Eu sempre fico na dúvida, IEFA ou IFA? IEFA. E aí, uma gracinha, ela estava explicando sobre essa questão de patrimônio. Imaterial, E aí ela estava explicando que essa questão do queijo Minas, assim, que é um tombamento, não o queijo em si, é o fazer do queijo, né? É o modo de fazer, que eu acho que é uma coisa. Aí Muito você legal. leu alguma coisa a respeito do Das bordado. bordadas, que eu acho que tá rolando agora, nesse momento que estamos. O tombamento. Não, chique. Um reconhecimento, É né? chique. Sim. Não, mas no próximo episódio você vai buscar essa informação completa e vai trazer Você pra vai gente. acompanhar, tá? Você vai acompanhar, vai dar tudo certo. Eu trago. Você tem mais um nu, o Jeff? Ah, cara, Vê se você tem. Esse nu que ele falou do respeito, né? Eu achei maravilhoso. Você vê, a gente traz aqui uma passagem e ele traz aqui um pensamento, entendeu? Mas é a verdade, né? Não, é isso. Já parou pra pensar, assim, que você não quer indivíduos que pensam como você, perto de você o tempo todo, Sim. para mostrar o quanto você é foda, porque você pensa igual aquele monte de gente. Eu, particularmente, sempre fui provocado muito mais por quem não pensa como eu do que por quem pensa como eu. Porque, no mínimo, aquele que não pensa como você está te dando um outro ponto de vista, né? E há eu gosto sempre digo isso com muito orgulho, assim, eu sou filho de um sapateiro que se tornou budista. Depois de ter perdido a minha mãe, né, alcoólatra e tudo mais, ele resolveu acordar para a vida e o meu pai conheceu o budismo e ele se tornou budista e ele é uma referência para mim hoje. Ele tem 84 anos e ele me fala sempre isso, assim, que se algo ou alguém te tira do seu lugar, te provoca, naquele momento, esse alguém é seu mestre. Ele está te ensinando alguma coisa. E isso é muito extraordinário, porque o meu pai também me ensinou a ser um estoico epicurista, né? De ter um entendimento da vida exatamente como ela é. No entendimento de que você precisa entender que você não tem controle sobre muitas coisas. Então, assim, quando você aprende a não gastar um segundo de energia ou do seu tempo com o que você não pode controlar, a sua vida muda. E muda muito.
Então, o entendimento da diversidade, o entendimento do que é particular, ou estar próximo do que é particular e diferente, pode transformar muito a sua vida. E eu lamento profundamente por muita gente que não tem esse entendimento e esse espírito de conviver com o diferente, coexistir, né? A coexistência está nesse lugar, de pensar diferente, de se complementar. Voltamos ao início da nossa conversa. Você só é inteiro quando você entende o diferente, né? Olha. Olha, com essa gente. E com isso, a gente Dorme com encerra. essa aí, É dorme com isso. essa. Você fica aí refletindo, tá? É. É isso, Jé. Muito obrigada. Sou eu que agradeço demais. Nossa, Obrigado. Eu demais. sabia que seria maravilhoso, mas nem imaginei que fosse tanto. Oh, a gente Saio daqui muito maior do que cheguei. agradece. Ó. Ah, Até a próxima, até gente. a Vamos terminar assim, ó. A próxima. gente tá bem, tá bem. bem, Zen. bem Zen. tranquilo. Beijo, gente. Beijo. Obrigado.